Desde Cancún hasta Guadalajara. E no episódio de hoje, nós mostraremos desde a história do cacau e do Museu do Chocolate ao mercado popular e comer grilo, passando por aspectos históricos e arquitetônicos até presenciar um terremoto ao vivo. Roda! Começamos mais um dia, depois de ter passado bastante mal, depois de comer esses negócios de rua. O estômago não é tão forte quanto eu esperava. Lembra que eu falei sobre a utilização dos espaços residuais? Pois bem, essa aqui é uma rede gigantesca bakery de produtos de pão, farináceos, etc. Está embaixo da onde? De um viaduto. Eu não estava mentindo. A utilização do viaduto com um perfil comercial. A utilização do espaço adequado para fins comerciais. Tirando aquele espaço de degradação, aquele espaço urbano inóspito para gerar emprego, gerar renda e ter uma utilização adequada. Certo? Sim, tava fazendo amizadinha. Amizadinha nova. Desde Cancún hasta Guadalajara, tu sol y tus playas me hacen vibrar. El mariachi, los tacos y colores. México es magia que quiero abrazar. Ciudad de México y sus luces brillantes. La historia y cultura me enamoran. Cada plaza, cada calle, cada instante hace que mi corazón te adora. México, México, tu nombre en mi voz, tu espíritu me envuelve con pasión. México. Coyoacán é um dos bairros mais antigos e encantadores da cidade do México. Um lugar onde o tempo parece caminhar mais devagar. Antes da chegada dos espanhóis, Coyoacán já existia como assentamento indígena. O nome vem do Nahuatl e significa lugar dos coiotes, referência aos animais que habitavam a região. Após a conquista, o bairro ganhou importância histórica. Foi aqui que Hernán Cortés se estabeleceu por um período, fazendo de Coyoacán a primeira sede do governo espanhol na Nova Espanha. Com ruas de pedras, praças arborizadas e casas coloridas, Coyoacán preserva uma atmosfera de vila colonial. Suas construções baixas, pátios internos e igrejas históricas contrastam com a metrópole moderna que cresceu ao redor. O bairro também se tornou um grande polo cultural e artístico. Foi aqui que Frida Kahlo nasceu, viveu e construiu grande parte de sua obra. A Casa Azul, hoje Museu Frida Kahlo, transformou Coyoacán em um símbolo da arte mexicana e da identidade cultural do país. Hoje, Coyoacán mistura história, arte e vida cotidiana. Mercados tradicionais, cafés, músicos de rua e moradores convivem em um cenário que revela o México mais íntimo, humano e autêntico. E aqui no centro de Coyoacán, nós temos a casa de Hernán Cortés, que chegou no México no início do século XVI e foi uma figura emblemática, assim como dual. Por que dual? É tido como um grande estrategista, assim como um sanguinário ao fazer a sua conquista dos mexicas, dos astecas. E por que estrategista? Porque Hernán Cortés fez aliança com alguns nativos para que pudesse ter um domínio mais forte. Inclusive, teve filhos e se casou com astecas, para que pudesse ter essa prosperidade de formação cultural. Hernán Cortés é tido como um destruidor da cultura local, ao mesmo tempo que proporcionou essa unificação parecida com o helenismo, vamos dizer assim, de Alexandre Magno. Então a gente percebe que é uma figura, ao mesmo tempo, icônica e controversa na história da conquista do México. Crecí esperando mi turno, sin atajos ni favor. Manos
manos distintas, mismo pulso, mismo error. Aquí nadie llega solo, eso lo aprendí temprano. Si uno cae, el otro extiende la mano. No gritamos promesas. Estamos no mercado de Coyoacán, mais chamado de Mercado 89. Aqui começou como um centro comunitário para trocas diárias das pessoas que moravam aqui e acabou se tornando esse centro cultural, gastronômico. É um grande mercadão, é uma mistura de produtos como roupas, chapéus e também muita comida. E aqui nós vamos experimentar os chapulines. Será que vamos? Será que não? E agora? Promesas al viento, caminamos juntos el intento. Al mismo ritmo, misma dirección, paso firme, mismo corazón. No es por mí, no es por ti. Amigo, o México fez passar mal. Não foi nesse dia, amigo. Não foi nesse dia que ele provou o grilo, amigo. Mas segue aí, que teve outro dia, na sequência tem grilo. É o Chapolin, amigo. Y ese es esto. Chapulín. No, ¿cuánto? En 50 pesitos. Dá mais um. Chapolin Colorado. Não gostou? contavam com a minha astúcia. Já assistiu? Em Brasília é assim que... Chapolin Colorado. E... Colorado. Em Brasília é Chapolin Colorado. Roberto Bolanhos. Tem Chavo del Ocho E tem e Chapulin. Ah, sí. É Chapolin Colorado. Bom, Ese es otro, ¿verdad? não como uma barata, né? Mas El chapulín colorado Fica bem- no pensaba bien. Na fé de Deus. Gracias. É gostoso. já está com Eu achei que ia ser pior. Não. Ah, até que vai. feito. Ok, fui moleque, esqueci de comprar os ingressos. Não vamos entrar na casa de Frida Kahlo. Mas mesmo sem conseguir entrar, estar aqui já diz muita coisa. Essa Casa Azul não é só um museu, é o lugar onde Frida Kahlo nasceu, viveu e transformou a própria vida em arte. Frida pintava altos retratos não por vaidade, mas por necessidade. Depois de um grave acidente, passou longos períodos imobilizada, convivendo com dores físicas intensas e constantes. Olhar para si mesma virou uma forma de existir. A arte dela não fala de paisagens bonitas ou cenas idealizadas. Fala de corpo, de dor, de identidade, de maternidade interrompida, de amores intensos e de perdas profundas. Em um México que buscava reafirmar sua identidade após a Revolução, Frida incorporou essa força na própria imagem. Roupas tradicionais, cores vibrantes e símbolos indígenas. Hoje, Frida é reconhecida como uma das artistas mais autênticas do século XX, alguém que transformou vulnerabilidade em linguagem artística. Essa casa guarda mais do que quadros. Guarda a história de uma mulher que decidiu não esconder suas cicatrizes, mas transformá-las em discurso. Talvez não tenhamos entrado no museu, fica para a próxima, mas estar aqui já ajuda a entender por que Frida Kahlo não pertence só à história da arte. Ela pertence à história do México. Es lo que armamos aquí. México. Esse trecho é muito bom, você bebendo água na frente do carro. Agora vamos provar este mazapán dulce de cacahuate. Eu não sei o que é isso. É bem famoso aqui, né? Eu vi várias pessoas vendendo, até umas crianças, assim, com caixas disso lá É no verdade. centro. É tipo uma paçoquinha. Vamos ver. Ai, senhor. Putz, é bom. É tipo o quê? Tem gosto de quê? Paçoquinha. De Só que sem paçoquinha? ser Me paçoquinha. dá. Dá um De pedacinho, verdade, ó. deixa eu ver. Nossa, é bom. Nossa, parece paçoquinha.
aprovado o mazapã. E é baratinho, né? Muito bom. Muito gosto. Já que não rolou a Frida, a gente veio conhecer o museu do marido dela. O Museu Diego Rivera Anahuacalli foi idealizado por ele mesmo, como um verdadeiro templo para a arte pré-hispânica. Ele começou a projetá-lo lá por 1940 para abrigar a sua enorme coleção pessoal de peças arqueológicas que ele reuniu ao longo da vida. Esse nome, Anahuacalli, vem do Nahuatl e significa casa rodeada de água, uma referência ao antigo Vale do México antes da drenagem dos lagos. Arquitetonicamente, o museu é impactante, construído com pedra vulcânica negra retirada do próprio terreno. O edifício lembra uma pirâmide contemporânea, a linguagem mistura referências da arquitetura pré-hispânica com uma leitura moderna e quase brutalista. A circulação interna é propositalmente mais escura, com entradas controladas de luz natural, criando uma experiência introspectiva e quase ritualística. Diego acreditava que a arte indígena deveria ser vista com respeito, silêncio e contemplação. Diego Rivera foi um dos maiores muralistas do século XX e usou a arte como ferramenta política e educativa, levando a história do México para os espaços públicos. O que nós pudemos conhecer um pouco mais sobre esse espaço e dar mais informação, principalmente aquela fofoquinha arquitetônica que todo mundo gosta, é que o próprio autor, Diego Rivera, tinha conversas com Frank Lloyd Wright, um ícone, marco da arquitetura modernista e inspirador de vários ícones da arquitetura que a gente conhece hoje e do século XX. Então, o que é interessante a gente saber? Que além de ser uma inspiração artística, tinha também uma conceituação arquitetônica muito impregnada nesse museu. Diferente do Museu da Frida, a gente não conseguiu os ingressos, que é muito mais lotado do que aqui. É um espécime que vale muito a pena conhecer, é diferente de outros espaços aqui que a gente experimentou, não só no México, mas ao redor do mundo. Acho que é interessante também frisar. Quanto que foi o ingresso aqui? Acho que foi 100 pesos, uma média de R$30, R$33. Bem barato para você conhecer e é um museu imersivo, podemos dizer assim, porque cada espaço libera uma situação diferente para que você possa conhecer. Não é simplesmente obras expostas, não. Tem toda uma museologia trabalhada, uma expografia trabalhada, grandes murais a serem apresentados junto com essas peças que o próprio autor disponibilizou para que possa ser conhecida a respeito da arquitetura pré-hispânica. Então você tem um museu que ele trabalha com isso, inclusive com linhas arquitetônicas que faz com que os edifícios complementares que formam esse complexo pareçam que eles estão elevados, ainda com uma inserção paisagística característica daqui, que a gente pôde observar várias cactáceas e também essas aberturas de luz e sombra trabalhadas nesse museu. Por ser um museu um pouquinho mais imersivo, a gente vai deixar só algumas imagens para gerar curiosidade e que vocês venham aqui conhecer também. Estoy esperando mi turno, sin atajos ni favor. Manos distintas, mismo pulso, mismo error. Aquí nadie llega solo, eso lo aprendí temprano. Si uno cae, el otro extiende la mano. No gritamos promesas al viento, caminamos juntos el intento. Al mismo ritmo, misma. E após encerrar, a visita no museu não deu. Teve que voltar para o hotel e descansar. A comida mexicana é pesada, amigo. E hoje vamos para mais cultura, história e arquitetura no Centro Histórico Zócalo. Percorrer um caminho rico em diversidade e muita história mexica. Uma frase que nós encontramos muito na Cidade do México é La Cuenca de México. La Cuenca, na verdade, são bacias hidrográficas. O que seria isso? Uma formação de altos relevos que desaguam toda a questão
pluvial, as águas de chuva, para uma concentração de um lago principal. E é isso que aconteceu com a formação do México. Nós podemos observar que temos Tenochtitlan, Tlatelolco, Tepeyac, na formação de ilhas centrais e as outras formações de cidades no restante do continente. Isso é a Cuenca do México. México. Dirección, paso firme, mismo corazón. No es por mí, no es por ti, es lo que armamos aquí. México. E aqui nós temos a formação urbanística da cidade de Tenochtitlan. E olha que interessante, grandes eixos de calçadões para chegar ao centro, aonde você tinha a sede política, administrativa e religiosa dessa cidade. Por outro lado, grandes canais, diques, aquedutos de irrigação, onde você tinha essa formação de pequenas ilhas, vamos chamar assim, e os moradores circulavam por meio desses canais, ou seja, pequenos barcos, embarcações eram o mecanismo de locomoção da cidade, fazendo com que você absorvesse essa questão pluvial e, ao mesmo tempo, utilizasse desse partido de moradia. Mexicano es fuerte y nace donde quiera. Listos mexicanos al grito de guerra. Balas y fusiles peleando por nuestra tierra. Volando en el mástil con el viento mi bandera. Siempre recalcándonos la pela la frontera. Aparte de cabrones conservamos tradiciones. Que retumbe fuerte. ¡Viva México, cabrones! Van a respetar el águila mexicana y van a mirar esta bandera hacia arriba. ¡Viva México! ¡Pero viva México libre! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! É, pessoal, após a visão mística da águia comendo a serpente sobre o cacto, agora os mexicas fundaram a cidade de Tenochtitlan em 1325. Aqui, em uma ilha no lago Texcoco, a cidade cresceu de forma impressionante, com canais, pontes, calçados elevados, um sistema avançado de drenagem, um urbanismo fantástico com abastecimento de água. No início do século XVI, Tenochtitlan era uma das maiores cidades do mundo, com templos monumentais, mercados vibrantes e uma população bem maior que as cidades conhecidas naquela época. Já em 1519, os espanhóis liderados pelo Hernán Cortés, a gente já viu muito, lembra do Tesouro do Piratas no Caribe? Chegaram no Vale do México, aproveitando alianças com povos inimigos dos mexicas e impacto de doenças europeias, os espanhóis cercaram a cidade. Após meses e meses de conflito, fome, destruição, Tenochtitlan caiu em 1521. Sobre suas ruínas, os conquistadores ergueram a cidade do México colonial. Ainda assim, a memória mexica permanece viva no traçado urbano, nos símbolos nacionais e na identidade profunda do país. O Templo Maior era uma pirâmide monumental com 2 templos no topo, dedicados aos 2 principais deuses da cidade. Um lado era consagrado a Huitzilopochtli, deus do sol e da guerra, associado à expansão do império e aos rituais de sacrifício. O outro era dedicado a Tlaloc, deus da chuva e da fertilidade, essencial para a agricultura e a sobrevivência da população. Essa dualidade representava o equilíbrio entre guerra e sustento, conquista e natureza. O Templo Maior não foi construído de uma vez só. Ele passou por 7 grandes ampliações, sempre envolvendo a estrutura anterior, o que fez com que a pirâmide crescesse como uma espécie de camadas do templo. Cada nova fase celebrava conquistas militares ou mudanças políticas. Após a queda de Tenochtitlan em 1521, os espanhóis destruíram o Templo Maior e reutilizaram suas pedras para construir igrejas e edifícios coloniais, incluindo a Catedral Metropolitana. Por séculos, o templo ficou enterrado sob a cidade. As ruínas só começaram a ser redescobertas no século XX, revelando esculturas, oferendas e vestígios que hoje ajudam a reconstruir a história mexica.
lá, 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 lá. Oi! Roda, a roda. Olha o furículo da roda. O furículo da roda. Os astecas, eles gostavam também. Aê, gostavam do furículo. Vai. Olha essa fera aí, meu. Quem sabe faz ao vivo. Olha aqui, tamo aqui no templo. Ô, louco, meu. Tá pegando fogo, bicho. Para começar o ano novo, então tudo recarregado, renovado. Com tudo o mal saindo. Hacen una limpia comercial medicina tradicional. Lindo, você sabia que o chocolate nasceu no México? Ô, louco, essa eu não sabia, bicho. Muito antes de virar doce, ele já fazia parte da vida dos povos pré-hispânicos, como os olmecas, maias e quem? Nossos amigos mexicas. Naquela época, o cacau era considerado sagrado. Eles preparavam uma bebida chamada chocolatle, feita com cacau moído, água e especiarias. Não tinha açúcar. Ela era amarga, forte e cheia de significado. O cacau era tão importante que também servia como moeda e aparecia em rituais religiosos. Quando os espanhóis chegaram, porém, tudo mudou. Eles levaram o chocolate para a Europa e começaram a adoçar a receita, criando a base do chocolate que a gente conhece hoje. Mas a origem tá aqui. A gente vai conhecer o museu para saber um pouquinho mais. Então, na próxima vez que você comer chocolate, lembra disso. Ele nasceu como uma bebida, nasceu amargo e nasceu no México. Se você gosta de descobrir a história por trás da comida, já deixa seu like, segue a gente, porque aqui viajar também é entender como o mundo se constrói. Entramos no Museu do Cacau, né, do chocolate. E aqui é bem interessante que a gente ganha um audioguia quando você entra. Aí você pode escolher a língua que você quer. E ele tem esses numerozinhos com o Miguel, que o nome dele é Miguel. E aí você consegue escutar um pouquinho. México, a terra do cacau. Foi aqui que os maias começaram a cultivar o cacau, que era consumido como uma bebida potente e picante. Atualmente, o México... Bem interessante. Todas as aulas têm esses números e a gente vai conhecer e passar um pouquinho para vocês. Alimentando-se apenas de raízes, os escassos animais a encontraram. Os deuses temiam por sua sobrevivência. Sentado em uma pedra, observando-os, Quetzalcóatl estava pensativo. Aqui a gente tem a receita de como isso era feito pelos astecas. Só que para isso ficar mais imersivo aqui no museu, as especiarias elas têm cheiro. Eles fizeram algum tipo de estrutura aqui, ó, que você consegue apertar e você sente o cheiro das coisas. É muito, muito, muito legal. Olha que interessante, de todas as especiarias e do cacau você consegue sentir o cheiro. Bom, como eu havia dito, os espanhóis não gostaram do gosto do chocolate e resolveram colocar açúcar. Nesse espaço aqui do museu, é como se a gente estivesse no barco, ó, as luminárias mexendo, como se a gente estivesse no barco dos espanhóis sendo levado, né, levando o chocolate, transportando as coisas para a Europa.
Acredito que eles não funcionaram. Fizemos uma breve ponte aérea, estamos em Versalhes. Vamos tomar o nosso chocolate Com muita doce. muito bacana. Eles têm um cuidado, ó, de colocar as janelas, de realmente criar esses cenários. Nossa. Olha que coisa maluca isso aqui, ó. As taças eram feitas de acordo com o formato dos bigodes. As taças não, perdão, as xícaras. E cadê o seu bigodão? Olha que interessante, os moldes antigamente eram de metal. Aí eles vão mudando. Pode ser que hoje ainda tenha, né, nas indústrias, esses de metal. Aí esses de plástico. Ó, aqui a gente consegue ter as quantidades. Então, para 20 cacaus, a gente vai ter 80 gramas do grão seco, né? Que vai ser 600 gramas de massa de cacau e que vai virar 1 kg de chocolate 60%. Então, para fazer 1 kg de chocolate, precisa de tudo isso de cacau. E não tem músculo. Você piscou e a gente aterrissou na China? Na verdade não, a gente está em Chinatown. É uma ruazinha aqui que tem na cidade do México, bem no centro. Tem algumas coisas típicas, algumas coisas que são misturadas da cultura mexicana e da cultura oriental. Mas fica a dica aí para quem gosta, para quem quer fazer umas fotinhas diferentes. Temos Chinatown na cidade do México. Vai. E é claro que não tinha como nós não experimentarmos os famosos churros. Olha o tamanho dos churros. Churros! Ah! Bem grande, diferente do nosso, eles não são recheados, mas você compra uma coberturinha para poder colocar, eles vêm com canela e açúcar. Bueno? Muito bueno. Aqui, na cidade do México, nós encontramos algo que, por sinal, tá cheirando aqui. Aqui, nós encontramos as zonas zeros. São áreas específicas onde as pessoas podem consumir produtos ilícitos no Brasil de maneira a se fumar, que eu não vou dizer o nome. Mas são áreas que têm essa liberdade para que possa ser utilizado esse tipo de entorpecente. O que nós identificamos e conversando com algumas pessoas é que fora dessas zonas, se a polícia pegar, é cadeia. Devido ao fato da cidade do México ter sido construída em cima de um lago, a gente tem muitos problemas com terremotos aqui. 3 deles foram maiores conhecidos nessa época moderna. A gente tem o de 1957, que foi quando caiu o anjo. Lembra do Anjo da Independência? Então, aquela estátua que a gente vê hoje não é a original.
Depois a gente teve um outro em 1987 e outro em 2017. Esse de 87 ele foi muito grande, chegou na escala Richter de 8.1, que é algo muito grande, e fez com que tivesse que ser alterado o código de obras da cidade, porque prédios de tamanho médio, de 5 a 15 andares, começaram a sofrer muito com esses terremotos, tendo deslocamentos de base, precisando de reforços de fundação e estrutural também de parede. E o que nós podemos observar em vários bairros, como é esse, o bairro Roma, que vários edifícios que foram afetados à época pelos terremotos tiveram um contraventamento em estrutura metálica. Vários reforços estruturais, não só na sua fundação, na sua base, mas também na sua fachada. Nesse aqui, ó, não sei se dá pra ver bem aqui essa lateral da parede, mas ele tá nesse sentido aqui, como se ele estivesse caindo. Eu sei como mostrar, eu vou ficar do lado dele. Tem alguns prédios, ó, que entortaram bastante. Aqui a gente tem o Thiago como escala humana ali, ó, pra fazer essa demonstração. Olha o alinhamento do prédio em relação ao braço do Thiago, ó, ele já entortou bastante. Então, esses prédios sofreram bastante com essa questão dos terremotos aqui na Cidade do México. Isso é muito interessante do ponto de vista imobiliário. Por quê? O que aconteceu? Quando aconteceram esses terremotos, com essas avarias que tiveram nos prédios, as pessoas saíram daqui. Então esse foi um bairro que acabou desvalorizando bastante. Porém, quando foi feito todo o passeio da reforma e todas as renovações aqui do bairro, esses bairros começaram a ganhar de novo notoriedade e passaram a ser pontos de especulação imobiliária. Então o que a gente vê bastante ao longo do passeio da reforma, e quando a gente entra nessas ruazinhas, são novos edifícios, muitos apartamentos, áreas de estúdio, justamente que estão vindo com essa renovação. E até mesmo edificações que estão abandonadas hoje, mas um grande de um cartaz, uma placa, sim, com o alvará, a licença de demolição e o que será o novo projeto. Então aquele edifício de 1, 2, 3 andares já identificando que será um hotel ou um conjunto habitacional de alta renda no Passeio da Reforma e também nos bairros em torno que tiveram essa valorização imobiliária. Uma coisa que sempre perguntam pra gente em viagem é como são os dinheiros. Esses são os pesos mexicanos. Quinhentola, duzentola, senzoso, que lembra aquela de R$10 extinta no Brasil, que é de plástico. Os outros não são plásticos? São papel? São papel, né? A de 100, a de 50 também. É. Mas e a de 50. Aí 10 pesos, 5 pesos, 1 peso é tudo moedinha, tá? Exato. Aí só pra ter uma noção, aqui a gente tá sempre dividindo por 3, porque a conversão da taxa é mais ou menos essa. Então pra ser mais fácil da gente saber quanto ficaria em real, a gente divide por 3. Mas eu vou deixar a cotação aqui pra vocês verem. Cotação do real. Bora. Arriba, arriba, arriba. La 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 arriba. El que es perito, donde quieres verme. La 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 arriba. Hoje passamos a visitar o bairro Polanco, um bairro mais conhecido por sua alta renda, alta gastronomia e altos pontos corporativos e comerciais. Um fato interessante que nós percebemos em toda a Cidade do México é o baixo índice de tabagismo nas ruas. Isso possivelmente deve ter um incentivo governamental que em algumas localidades, alguns passeios públicos, não pode fumar. Assim como nós percebemos que não tem pessoas com copão, com bebida, com garrafa de cerveja na rua, andando na rua e bebendo, ingerindo bebidas alcoólicas. Isso é algo bem interessante de ser observado, visto que é uma cidade
conhecida, um país conhecido pela tequila, pelo mezcal. Diferente dos Estados Unidos, é que você não pode mostrar a garrafa. Então eles colocam naquele saco de pão para ficar escondida a garrafa, as pessoas bebem, mas bebem escondido. Aqui a pessoa não bebe mesmo, não Nós aparece mesmo. não identificamos bebidas no meio da rua, copão, ninguém segurando cerveja e poucas pessoas fumando ou quase nenhuma pessoa fumando na rua também. Perico donde quieras verde. La 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 arriba. El que es perico donde quieras verde. La 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 arriba. El que es perico donde quieras verde. La 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 arriba. E o que tem ano que vem? Quer dizer, esse ano, né? Hoje é dia 1º de janeiro. Copa do Mundo, Estados Unidos, Canadá e México. Em 3 países diferentes, a Copa do Mundo de 2026. La 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 arriba. El que es perico donde quieras verde. Le Louis, habitons? Oui. Oui. La pochette. Perico donde quieras verde. La 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 arriba. El que es perico donde quieras verde. La 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 arriba. El que es perico donde quieras verde. La 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 arriba. La 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 arriba. El que es perico donde quieras verde. E claro que os arquitetos voltariam a pé de Polanco. Após conhecermos esse bairro com alta grife, com os seus edifícios contemporâneos, um pouco mais isolado das construções tradicionais da cultura mexicana, nós passamos pelo Bosque de Chapultepec para absorver novamente o aspecto raiz e tradicional do México, para chegarmos até os centros históricos e curtirmos esses últimos dias, essas últimas horas na cidade do México. El que es perico donde quieres verde. La 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 arriba. El que es perico donde quieras verde. La 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 arriba. Mas o rolezinho que a gente vai ficar devendo um pouco é a Casa dos Azulejos. Sempre estava lotado, a gente não conseguiu entrar também. Mas é um restaurante, dá pra dar uma olhada na internet, dá pra ver aí um pouquinho de como que ela é. Mas é um lugar bem interessante também pra quem vier, fica a dica. A gente só não conseguiu devido ao final do ano mesmo, por ser época de Natal, de Ano Novo. Tinha muita fila, muita reserva, então ficou pra próxima. El que es perico donde quieras verde. La 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 arriba. Atravessar a rua aqui no centro é um esporte um pouco radical também. Aqui na Cidade do México, assim como nos Estados Unidos e em outros locais do mundo, é muito comum a propina, mas isso é algo bom em espanhol. Significa a gorjeta. Então, todo local que você vai, as pessoas prestam serviço, seja em restaurante, hotel, aonde você for, esteja preparado. Inclusive, nós estamos deixando um agrado para nossa Guadalupe, que cuidou do nosso hotel, no Hotel Empório, La Reforma, aonde manteve toda a acomodação em bom estado, renovou nossas garrafas d'água e fez toda a limpeza do nosso espaço. Pessoal, só lembrando, hein? Não é obrigatório, eles não fazem cara feia se você não entregar propina. Porém, estamos no local com uma cultura diferente, então nós temos que nos adaptar à cultura local. Fica a dica. A gente veio falando de terremotos ao longo de todos esses dias com vocês. E adivinha onde a gente tá? A gente tá no meio da rua, descalços, de pijama, como um monte de outras pessoas.
Porque nós experienciamos um terremoto no hotel, a gente estava no 10º andar e balançou muito. Aqui não foi o epicentro, a gente vai deixar as informações aqui, o epicentro foi em Acapulco, a quase 50 quilômetros daqui, mais até, mas chacoalha muito, é uma experiência assustadora. E você sabia que tem muito terremoto anualmente aqui na Cidade do México? A gente veio falando da questão de ter sido construída em cima do lago e tudo mais, mas a gente não imaginava que era nesse nível, é absurdo, assim. O hotel, ele já tá todo quebrado, a gente veio descendo as escadas, tem várias paredes que estão com trincas, parte do hotel caiu, então é muito louco. Depois que tudo se passar, a gente volta pra contar pra vocês, nosso voo é hoje, a gente só quer ir embora. O tremor de magnitude 6,5 teve epicentro no estado de Guerreiro e foi sentido na capital. Neste prédio dá para ver a água sendo jogada para fora da piscina que fica no terraço. A coluna com o Anjo da Independência, um dos principais pontos turísticos da cidade, balançou de um lado para o outro. Bom, gente, aqui é o hall do andar do hotel. Aí aqui sempre tem, ó, essas plaquinhas. Zona de menor risco, rota de evacuação, ó. Nos primeiros dias a gente viu isso, mas também passou batido, né? A gente ficou aqui entre os elevadores na hora que começou a chacoalhar tudo, então a gente ficou aqui. Ó, aqui a gente teve um pedaço que soltou, mas o pessoal já tá arrumando. Como eles já estão mais acostumados com essa situação, já tá sendo consertado. Eles fazem análise, vê se tem alguma coisa estrutural e já vem corrigindo. Tem bastante coisa assim de acabamento lá no hall também a gente viu. Mas como a estrutura é pensada de fato para esses abalos, isso nem gera problema. Um ponto que é bem importante de destacar é que o hotel está muito preparado para essas situações. Como para eles isso acaba sendo mais comum, pra gente é um susto, mas para eles isso é mais comum, todo o staff, toda a equipe do hotel é muito preparada. Então, assim que eles desceram, que eles evacuaram a gente, eles já começaram a trazer chinelos, porque eles viram que o pessoal estava descalço, tipo a gente, já trouxeram cobertores, água, café. Então, eles realmente têm um suporte. Mesmo nessa situação aterrorizante que foi realmente, eles dão esse suporte e te dão segurança, né, pro momento. Deu tudo certo. Sobrevivemos. Mais uma, né? Mais uma. Tá. Olha, eu juro que o lado blogueiro até pensou em filmar na hora, mas o medo é maior, então não dá. São não segundos que tem pra salvar a vida. Nunca faça isso. Não façam isso. O Thiago comprou um negócio aqui, lá entre o truck, que faz um barulhinho. Aí ele tá querendo fazer essa graça no avião. Mas eu acho que a gente já passou por muitas emoções hoje, acho que já tá bom já, né? Imagina se o piloto bate a aeronave. Bateram. Se ele se assusta e bate a aeronave. Sei. E chegou a hora da despedida. A cidade do México nos mostrou beleza, história, arquitetura e hoje também nos lembrou da força da natureza. Foi um momento tenso, amigo. Assustou, balançou e tremeu. Mas que fez a gente entender ainda mais a complexidade e a resiliência dessa cidade. Viajar nem sempre é só o que aparece nesses stories, no que contam, no que fantasiam. Às vezes é preciso sentir, respeitar e aprender, inclusive nesses momentos tensos e difíceis. Isso é o Arquituristando, olhar para as cidades com curiosidade, entender como elas se constroem, se transformam e seguem em frente, mesmo depois dos abalos.
Obrigada por estar aqui com a gente. Se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal e vem com a gente, porque ainda temos muitas aventuras por aí. A gente se vê no próximo destino. Somos la raza chambeadora, la que madruga, la que le atora, la que resiste, la que trabaja, la que no se raja aunque el mundo nos tacha. ¡Viva México! El mundo es uno sin fronteras, la sangre no distingue banderas. ¡Viva México! Mi voz es fuego, latino unido, jamás me doblego.